Lembre-se, sua história está sendo gravada nos anais da eternidade, e aquilo que Jesus falou acontecerá. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam, e aonde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Houve pandemônio no reino das trevas, simplesmente pelo de 8 pessoas ascender ao céu. Então, quando eles agora mandaram os astrólogos irem fazer uma pesquisa, a fim de saber o que causa esse problema, eles agora foram e fizeram pesquisas. Em suas pesquisas eles descobrem que essa barreira Deus quebrou na terra da África e da Nigéria. Esse lugar é na Nigéria. O diabo agora ordenou que eles fossem verificar quem é essa pessoa que causa esse problema. Mas o relatório me deixou com medo, porque eles voltaram com um relatório de um homem, por quem eu julguei, no reino das trevas, quando eu estava na Califórnia. Esse nome de homem é chamado Apóstolo Ayodele Babalola, o fundador da igreja. Então, nós programamos tantas coisas sobre aquela igreja, mas eu agradeço a Deus. Deus ajude aquele homem, chamado Apóstolo Ayodele Babalola, venceu os projetos das trevas, e o poder daquela mulher demônica, que foi enviada para frustrar seu ministério, mesmo essa mulher perturbando esse homem. Mas ainda assim, este homem ainda conseguiu o céu. Toda glória seja dada a Deus. E eu oro para que a mão de Deus venha sobre aquela igreja e destrua tudo que ainda resta. Cada plantação do diabo plantada naquela igreja, a igreja viva e cresça para a glória do Senhor em nome de Jesus. Então, como eu estava dizendo, foi o caso deste homem que dizem que foi esse homem, essa causa, que trouxe a barreira que fez o número de pessoas chegar ao céu assim. E começou a discussão como um único homem pode quebrar tal barreira. É tão forte, ou é, a mensagem que é tão poderosa ou é unção. E o astrólogo agora nos disse, não é a mensagem ou unção. Ele dá ordem na igreja, que todo membro não deve usar brinco e não deve usar joias de forma alguma. Então eles agora dizem como isso poderia afetar o reino dos céus. Então eu agora levanto minha mão, porque já me deparei com essa coisa no portão. Eu tenho a experiência, e nessa reunião, se você quiser falar, se você levantar a mão, antes de você falar, uma tela aparecerá, enquanto você estiver falando. O que você estiver falando aparecerá na tela como se você estivesse assistindo a um filme. Se você pronunciar uma única mentira, essa tela ficará em branco e, se estiver em branco, eles saberão que você mentiu, você não ficará impune. Então, ninguém pode simplesmente se levantar e começar a mentir. Então eu apenas levantei minha mão e disse, pode ser verdade, porque eu já encontrei algo assim antes, quando visitei os demônios internacionais no portão do céu. Eles agora me permitem falar. Houve um dia, eu ia para o fogo do inferno para marcar um recorde, porque na minha posição fui promovido a um nível superior, para ter acesso ao fogo do inferno. Você vê, quando eu ainda estava no reino das trevas, eu vou para o fogo do inferno, não me queima. Eu não sei que é quente. Eu não sei que eles estão me enganando até o dia em que eu encontro com Jesus Cristo, no reino Travas, quando o próprio Cristo se encontrou comigo e destrói todo o poder do meu corpo. Foi então que eu sei que o fogo do inferno é quente. Em outras séries, quando eu falar do meu encontro com o Espírito Santo, vocês saberão melhor disso. Então, eu estava indo para o fogo do inferno para marcar um recorde mirando em alguém. Queríamos matar, porque no nosso nível, não matamos ninguém. Nós só vamos para o seu registro no inferno, porque todo nome de ser humano está no fogo do inferno. No dia de sua cerimônia de nomeação, 2 espíritos aparecerão. O primeiro ser espiritual é o demônio, virá do fogo do inferno. O segundo é anjo, virá do céu. O dia de sua cerimônia de nomeação, quando eles mencionam o nome do bebê recém-nascido é João, Daniel. Se eles mencionam o nome de sua mãe ou pai, se o nome tiver Aneshi com qualquer nome de qualquer ídolo, o anjo que veio do céu desaparecerá. Porque se eles querem escrever seu nome, eles devem adicionar o nome de seu pai nele antes que seu nome possa ser. Se você ler sua Bíblia muito bem, você saberá que quando Deus quiser mencionar o nome de qualquer um, ele mencionará o nome de tal pessoa, filho desta. Se você ler sua Bíblia muito bem, verá que Deus normalmente menciona o nome do pai deles. Então, se quiserem escrever seu nome no livro da vida, escrevam Daniel, filho de Davi, Josué, filho disso ou daquilo.
Mas se eles ousam mencionar seu nome, por exemplo, na Nigéria existe uma língua chamada Yorùbá. Em nome Yorùbá, se disserem Johnson ou Filipe filho de Ogundare, o anjo de Deus não escreverá. Deus precisa fazer com o seu nome. No livro da Revelação capítulo 20 está escrito: abriu-se um livro, que é o livro da vida, e abriu-se outro livro, e todo aquele que o seu nome não estiver escrito no livro da vida será lançado no fogo do inferno. Deixe-me dizer-lhe uma coisa: o nome do ídolo, Ogundare, Sangobili, Ogumbili, Ozum, nunca pode entrar no livro da vida. Esqueça sua posição na cristandade. Ou você é bispo, reverendo, ou quem você pensa que é. Se o seu nome é fazer com ídolo, você pode ser santo na terra, seu trabalho pode ser aceitável, mas seu nome não ficará registrado no livro da vida. E você nunca pode entrar lá com sua santidade, se seu nome não for o chamado. Por isso Deus mudou o nome de Abraão, o nome de Sara, e ele também mudou o nome de Jacó. Se Barreira não é um nome, Deus não mudará esse nome. Então seu nome precisa ser mudado. Se realmente você é nascido de novo, deixe todas as coisas passarem. Carregue o nome com Deus. Não tenha nome com ídolo. 1 Crônica 7:14 é dizer: se vocês, que levam meu nome, puderem mudar de ideia, puderem se humilhar, eu abandonarei seu pecado. A Bíblia fala. Então, se você realmente deseja fazer o céu, certifique-se de seu nome, tem a ver com Deus. Se o seu nome colidir com o do ídolo, isso significa que você pertence à linhagem do ídolo. Portanto, observe isso, faça correção no seu nome. Então, se queremos atacar as pessoas, mate-as no reino da escuridão. Passamos por esse nome. Você vê todo mundo, aquele segundo demônio que vem do fogo do inferno, ele pode escrever o nome de todo mundo. Talvez seu nome seja Sangumbli, ou seu nome seja Demônio do Centro. Seja qual for o seu nome, ele escreverá. Ele irá gravá-lo em sua sala de registro no fogo do inferno. Então, se você está vivo, se você está cometendo pecado, o sangue de Jesus Cristo não estará em seu nome. Mas se você é um homem santo, e você está em Cristo, o sangue de Jesus Cristo cobrirá seu nome. Quando o demônio vier checar, seu nome estará em branco. Mas no momento em que você retrocede e volta ao pecado, o sangue será apagado e o nome aparecerá. Então, se o nome aparecer, se você for lá, nós vamos matar essa pessoa. Não permitiremos que ele se arrependa antes de matá-lo. Mas quando chegamos lá e ainda vemos isso, o sangue ainda cobre esse nome. Não importa quão grande seja o nosso programa contra essa pessoa, não vamos matá-la naquele momento, até que a vejamos no ato do pecado, antes que possamos matá-la. Ou então, se você matar sem limpar o sangue de Jesus Cristo, ele irá para o céu e perderemos o candidato. E o reino das trevas nos punirá, por perder o candidato. Então, em nosso próprio reino, matar não é nosso alvo, mas a destruição ao fogo do inferno é o nosso alvo. Então, isso é o que eu queria fazer no fogo do inferno naquele dia. Fui verificar um nome. Eu agora decidi ir até os demônios internacionais para cumprimentá-los em sua posição, enquanto eu estava trocando palavras com eles. Ouvi agora um barulho estranho, gritando de alegria. Agora pergunto a eles, qual é o significado desse barulho? Eles me disseram que é do palácio do grande Deus Todo-Poderoso. Eu disse o que aconteceu. Eles lá é um visitante. Sempre que tinham visita, era assim que se regozijavam. É aí que vem o som. Essa coisa agora me dói e me desconcerta. Porque eu não acredito que as pessoas ainda estão fazendo o céu. Como gerenciar sobre toda a armadilha que montamos neste mundo. Não acreditávamos que as pessoas ainda pudessem fazer o céu, porque tudo na terra, tínhamos poluído tudo. Acreditamos que não é fácil para ninguém fazer o céu novamente. Então essa coisa, agora me incomoda. Agora espero. Eu decidi que vou esperar e ver essa pessoa. Como a pessoa vai entrar pelo portão. Enquanto estamos lá esperando, realmente essa pessoa começa a se aproximar cada vez mais. Quando chegou ao portão, descobrimos que era mulher comum, porque é fácil para o homem entrar no céu aquela mulher. As mulheres são muito escassas no céu. Lembro-me de quando Jesus Cristo me levou para o céu. Quando ele me conhece e me leva para o céu. Quando ele me levou ao salão de banquetes, descobri que os homens são mais do que as mulheres. Na igreja na terra as mulheres são muito, mas no céu as mulheres são muito escassas, por causa do que Satanás tem programa para elas. Eu vou falar sobre isso mais tarde.
que faz as mulheres não chegarem ao céu. Eu vou falar sobre isso. Então, neste caso, começamos a observar essa mulher quando ela chegou ao portão. O anjo de Deus, receba muito essa mulher. Eles a acolhem. De repente eu vi o anjo trazendo sua coroa muito gloriosa, cheia de estrelas por toda parte, sem espaço naquela coroa, brilhando com mais de 500 centenas de estrelas. Eu disse: o que é isso? Porque esta coroa é tão gloriosa assim? Eles agora me disseram que ela é uma mulher de Deus, uma esposa de um pastor, e ela é uma pregadora. Eles disseram que é a coroa de um ganhador de almas. Eles disseram que não há coroa para um bispo ou pastor aqui. Qualquer inclinação que damos a nós mesmos na terra não tem recompensa aqui, é apenas o trabalho que fazemos. Eles podem receber a recompensa aqui. Eles disseram que esta é a coroa para um ganhador de almas. Eles disseram que as estrelas que eu vi na coroa é o número de almas que a mulher ganhou para o céu. Ah, isso me dói muito, mas para minha surpresa, como eles estavam acolhendo essa mulher, através do processamento de acolhimento, eles trouxeram sua vestimenta, vestido e vestimenta muito gloriosa. Eles não abriram o portão para ela. Eles trouxeram seu trono, muito glorioso também. Venha e veja a construção de uma propriedade muito grande para esta mulher. Ele aparece na tela. Vimos a poderosa propriedade, apenas para seu próprio reino. Venha e veja milhares de anjos designados para servi-la em seu reino. Todas essas coisas são trazidas para essa mulher, mas eles se recusaram a abrir o portão para essa mulher. E essa mulher começou a pensar em sua mente: você sabe que naquele lugar você não precisa falar. Qualquer pensamento que você tem em sua mente aparecerá na tela. Você não pode ter pensamentos ruins naquele lugar. Então, enquanto esta mulher estava pensando em sua mente: oh, deixe este portão se abrir para mim já, experimentando preocupante e antecipado para prosseguir. Porque quando ela olhou para trás, ela viu um demônio gigante atrás dela e ela estava com medo daqueles demônios. Ela está com pressa para entrar, pois estava tendo esse pensamento. O anjo de Deus agora diz o que está escrito em seu coração. Agora dizem: mulher não pode entrar neste lugar, porque a Bíblia diz que nenhuma iniquidade entrará no reino de Deus. E a mulher disse: o quê? O que você quer dizer? Porque ela tem certeza de sua vida, ela acredita que vive uma vida santa. Mas verdadeiramente ela viveu uma vida santa, porque em sua vestimenta não há mancha ali, tudo estava limpo. Mas o anjo disse que ela não pode entrar. Esta mulher começou a discutir: não, devo entrar. Jesus até me aparece antes de eu morrer, sou santo e isso, mas no processo ou nos argumentos dela, os demônios internacionais agora interrompem. Eles dizem mulher que não pode entrar, segundo o livro de Ezequiel capítulo 7 21. Para total compreensão, deixe-me ler para você Ezequiel 7 19 a 21. Eles lançarão sua prata nas ruas, e seu ouro será removido. A sua prata e o seu ouro não os poderá livrar no dia da ira do Senhor, não fartarão a sua alma, nem encherão as suas entranhas, porque é o tropeço da sua iniquidade. 20 Quanto à beleza do seu ornamento, ele colocou em majestade, mas eles fizeram as imagens das suas abominações e das suas coisas detestáveis. 21 E entregarei nas mãos dos estrangeiros por presa, e aos ímpios da terra por despojo, e eles o poluem. Você pode vê-lo? Esta é a citação que eles deram a esta mulher. Você pode não entender esta citação. Como eles dão a esta mulher esta citação? Imediatamente, essa mulher lembra que eles estavam falando sobre joias e essa mulher toca a sua orelha e ela tem um pequeno brinco. Mas esta mulher acredita que se você se veste com moderação não é pecado. Isso é o que ela acreditava de acordo com Pedro 3:3, cujos adornos não sejam adorno exterior de tranças de cabelos, e de adornos de ouro, ou de vestindo roupas. Eles disseram a ela que esta coisa não pode fazer o céu. Antes de começar a dizer desculpe, não sei, antes de começar a dar sua explicação, imediatamente há uma força que veio de lugar nenhum. Essa força, apenas vire o rosto dessa mulher. Ela recua para o portão do céu e fica de frente para o fogo do inferno. Um vento estranho pegou essa mulher e a rolou a sério e ela rapidamente correu para o inferno. Olhe, não pense que você caminhará majestosamente para o fogo do inferno ou alguém o jogará. Você vai correr com a perna, com velocidade. A pior parte é esta. Esta mulher começou a gritar o nome de Jesus Cristo. Ela estava gritando Jesus, Jesus. Enquanto ela gritava Jesus, foi assim que ela correu para o fogo do inferno com Jesus na boca.
Veja, se você está na igreja e eles lhe dizem para gritar o nome de Jesus Cristo e você não quer gritar mais alto, não se preocupe. Se você continuar na vida de pecado, você gritará Jesus na eternidade no fogo do inferno sem salvação. É quando você ainda está vivo, você pode gritar o nome de Jesus Cristo com a salvação. Então, por favor, o que quer que a Bíblia prove errado, apenas aceite assim. Você vê, essa mulher vai para o fogo do inferno por causa da ignorância. Ela não sabia que Deus vai contravestir, brinco, corrente e enfeite. Ela não sabe. Ela só segue todas as outras coisas da Bíblia. Não faça isso e aquilo e ela obedeceu. Mas para este particularmente ela não acreditava que Deus não gostasse. E se você estiver aí me perguntando, onde Deus escreveu na Bíblia, que não devemos usar brinco ou corrente? Eu vou provar para você agora. Deixe-me começar com isso. Você sabe, joias, todos esses enfeites que colocamos. Deus não o criou para moda. Você sabia desde o início que Deus não criou um cimento para nós como nosso material de construção? Antes que Deus amaldiçoe a terra, antes que Deus amaldiçoe Adão e Eva. Quando Deus criou o homem no sexto dia, Deus nos criou como imortalidade. Somos imortalidade, o que significa que não morreremos. Mas desde que cometemos pecado, a vontade se volta para o homem imortal, o que significa que podemos morrer. Foi quando Deus amaldiçoou o homem que agora amaldiçoa a terra, antes de nos amaldiçoar, porque nos criou que viveremos para sempre. Ele já produziu e criou um material de construção sob o solo que usaremos para construir nossa casa, que ficará para sempre. Então, foi quando Deus criou o ouro. O ouro foi criado como material de construção. Você vê no reino das trevas, eles conheciam a geologia deste mundo, porque eles estavam lá quando Deus o criou. Eles sabiam para que Deus criou tudo, porque eles estão lá. Foi na presença deles que Deus criou tudo. Então eles sabiam que o ouro foi criado como um material de construção para que possa permanecer para sempre, não cairá, não quebrará nem rachará. Então, quando Deus agora amaldiçoa a terra, foi quando Deus amaldiçoou a terra. Todos os demônios, eles sabiam que estamos sob a ira de Deus. Eles sabiam que a presença de Deus havia se afastado de nós. Eles sabiam que a glória de Deus se afastou de nós. Então eles agora descem rapidamente e embalam todo o tesouro que Deus criou para nós. Eles agora vão e escondem em um lugar. É por isso que antes de podermos ter nosso tesouro, nosso petróleo bruto e tudo mais, todos esses engenheiros, eles costumam apelar para esses demônios. Você vê, este ouro era um material de construção. Foi quando eles embalam, ficamos com cimento. E quando usamos cimento para construir casa, depois de 100 anos, você verá a casa rachar, cair e quebrar. Então este ouro desde o princípio, Deus criou como material de construção. Não como uma moda ou como estamos usando nos dias de hoje. Foram as ideias dos demônios, que nos fazem usá-lo, como estamos usando nos dias de hoje. Antes dos israelitas, use joias para fazer ídolo. Deixe-me voltar ao tempo de Jacob. No livro de Gênesis capítulo 35, quando Deus chamou Jacó para reunir seu povo para se encontrar com ele de 13 levantemo-nos, e subamos a Betel, e ali farei um altar a Deus. Que me respondeu na angústia, e esteve comigo no dia em que fui. 4 deram a Jacó todo Deus estranho que estava em suas mãos e todos os seus brincos que estavam em suas orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que estava perto de Siquém e eles viajaram. E o terror de Deus estava sobre as cidades que estavam ao redor deles, e eles não perseguiram os filhos de Jacó. Mas a questão é esta: Jacob não disse para eles tirarem o brinco. Ele apenas lhes disse para remover tudo que não é puro, que não é santo. A ídolo, especificamente em ídolo e todas as coisas impuras. Mas, para minha surpresa, eles precisam remover o brinco. O anel de orelha está imundo. Você vai responder por si mesmo. Para eles tirarem o brinco antes que possam aparecer a Deus, marque isso. Ponto 1. Segundo, se você for ao livro de Êxodo, capítulo 32, verá onde Deus agora o erro deles. Quando Deus os tirou da terra do Egito, Deus os ordena no livro de Êxodo capítulo 12. Você lerá onde Deus lhes disse para pedir tudo o que eles precisassem dos egípcios. E deu-lhes graça, para que levassem seu ouro e prata. Deus lhes disse para recolherem aquela coisa, porque Deus tem isto em mente, quando eles chegarem à terra prometida. Êxodo 12, 35 a 36. E os filhos de Israel fizeram conforme a palavra de Moisés,
E pediram aos egípcios joias de prata, joias de ouro e vestidos. 36 E o Senhor deu ao povo graça aos olhos dos egípcios, para que eles emprestassem o que pediam, e despojaram os egípcios. Eles usaram essas coisas como material de construção para o templo do Senhor. Por isso, ele ordena que a recolham. Ele não ordenou que coletassem para modo ou para fazer um ídolo. Então, esse foi o objetivo de Deus, permitindo que eles coletassem todas essas coisas, para que pudessem convertê-las em material de construção. Então, quando eles coletaram essas coisas, e chegaram ao deserto, eles agora as usam para fazer um ídolo contra o plano de Deus. Lê Êxodo 32, 13-4 E todo o povo quebrou as argolas de ouro que estavam nas suas orelhas, e as trouxe a Arão. 4 E ele os recebeu da mão deles, e com uma ferramenta de gravura o formou, depois que ele fez um bezerro de fundição, e eles disseram: Estes são os teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. Você consegue ver isso? Eles transferem a glória de Deus para o ídolo. Se você ler sua Bíblia muito bem, você sabia da declaração. Deus sempre clama: Eu sou o seu Deus, que te trouxe do Egito, que te livrou do poder do faraó. Imagine esta coisa da qual Deus exaltou seu nome. Ele tocou o faraó, endurecer o seu coração, para que ele possa proclamar o seu poder sobre o mundo inteiro. Eles agora carregam toda a glória e dão a um ídolo comum. Por isso se levantou a ira do Senhor, e disse: Este ídolo e aquelas coisas que você costumava fazer, não quero vê-lo novamente. É por isso que a Bíblia disse que nosso corpo é o templo do Senhor. Nenhuma iniquidade habitará nela. 1 Coríntios 13, 16-17 Não sabeis que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. 17 Sempre que queremos citá-lo, sempre mencionamos demônios. Não apenas demônios, nada que seja irritante não deve permanecer em seu corpo. Algumas pessoas dizem: Deus não tem nada a ver com o nosso corpo, mas apenas com a nossa alma ou coração. É um coviô. Deus precisa fazer com seu corpo, espírito, coração e alma. Se você for ao livro de Romanos 12, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Seu corpo, não está falando sobre o seu coração ou alma. Deus fala sobre corpo lá. Se Deus quiser falar de coração, falará de coração, e se quiser falar de corpo, falará de corpo. Também no livro de Ezequiel 36, 26 Também te darei um novo coração, e um novo ele disse que eu lhe daria um novo coração, um novo espírito. Ele não falou sobre corpo lá. Mas aqui em Romanos capítulo 12, ele disse: apresente seu corpo como um sacrifício santo ao Senhor. Então, não permita que nenhum pregador o engane. Desde aquele dia, Deus disse aos israelitas que eles não deveriam mais colocar nenhuma joia em seu corpo. Toda vez que ele quer ir até eles ou visitá-los ou viajar com eles, se ele vê joias neles, Deus está sempre aborrecido. Você pode estar lá e dizer: esta coisa inteira, estou falando, é toda a história, até que você possa me apontar, onde Deus ordenou a israelita não usar. É onde quero citar para você agora. Vá para o livro de Êxodo 33, 1-6 E disse o Senhor a Moisés: Vai, e sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito para a terra que jurei a Abraão, para Isaque e a Jacó, dizendo: a tua ceifa darei. 2 E enviarei meu anjo adiante de ti, expulsarei os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. 3 Para uma terra que mana leite e mel, porque não subirei no meio de ti, porque tu és um povo de dura cerviz, para que eu não te consuma no caminho. 4 E quando o povo ouviu essas más notícias, eles prantearam e nenhum homem colocou sobre eles seus ornamentos. 5 Porque o Senhor havia dito a Moisés: diga aos filhos de Israel: vocês são pessoas de dura cerviz, em um momento subirei no meio de ti e te consumirei, portanto, agora tire de ti os seus ornamentos para que eu saiba o que fazer a ti. 6 E os filhos de Israel se despojaram de seus ornamentos junto ao monte Horebe. Imagine antes que ele os chamasse de pessoas de pescoço duro. Mas a primeira coisa que eles começaram a fazer foi retirar seus enfeites. Por quê? Porque eles sabiam que era sobre isso que Deus estava falando. O teológico pode mudá-lo para você. Eles podem falar outra coisa. Mas esta passagem está falando de joias, ornamentos. Portanto, não permita que nenhum estudioso da Bíblia mude isso para você. Ele disse que deveria retirar.
4 E quando o povo ouviu essas más notícias, eles prantearam e nenhum homem colocou sobre eles seus ornamentos. 5 Porque o Senhor havia dito a Moisés: diga aos filhos de Israel: vocês são pessoas de dura cerviz. Em um momento subirei no meio de ti e te consumirei. Portanto, agora tire de ti os seus ornamentos para que eu saiba o que fazer a ti. 6 E os filhos de Israel se despojaram de seus ornamentos junto ao monte Horebe. Imagine, Deus agora viu que alguns deles agora estão removendo isso. Então ele disse: agora por que você está chorando? Você está de luto, jejuando e orando. Diga a eles para retirar todos os seus ornamentos, antes que eu possa saber, talvez eu ainda possa seguir você ou não. Antes que eu possa mudar minha decisão e ir junto com você. Deixe-os remover esta forma de ornamento, antes que eu possa tomar minha decisão sobre você. Porque Deus está dizendo que remover seus ornamentos. Que problema Deus tem com este ornamento? Então, se verdadeiramente porque são descendentes de Abraão, você realmente afirma que a bênção de Abraão é sua. Se realmente você pode pular do Antigo Testamento para o Novo Testamento e reivindicar a bênção de Abraão. Mas sempre que falamos sobre não faça, não faça, não faça no Antigo Testamento, você o condenará. Esta está no Antigo Testamento, mas a bênção de Abraão no Antigo Testamento, você a está reivindicando. Se você pode reivindicar a bênção no Antigo Testamento, a lei no Antigo Testamento também é para você então. Se Deus pode ordenar ao israelita que não use ornamento, ele disse que não queria ver ou iria destruí-los. Imagine que Deus odiasse essa coisa, a ponto de ter prometido destruí-los, se eles se recusassem a adiar. Por isso, você cristão, se você realmente quer fazer o céu, embora a razão pela qual estamos usando isso hoje na igreja e não estamos morrendo e o fogo não caiu para nos consumir, porque Deus Todo-Poderoso não está mais acontecendo com as pessoas. Jesus Cristo assumiu de Deus e agora o Espírito Santo assumiu de Jesus Cristo. Estamos sob a graça. Não se preocupe, o trovão não o matará na igreja hoje. O fogo não vai te queimar, mas não se esqueça que está chegando o dia em que você vai morrer na terra com brinco na orelha. Você vai se vestir como ídolo com coisas irritantes que causam Deus, que levantou a ira de Deus. Você vai morrer e aparecer assim. É então a ira de Deus em Êxodo capítulo 33 que fez Deus dizer: Ele quer destruir os israelitas, se não o removessem. A mesma raiva aparecerá em você. Se você aparecer com a mesma coisa que faz com que Deus se aborreça, a mesma ira daquele dia virá sobre você. Então, se você usa joias na terra, isso não impede que sua oração não seja respondida. Você pode fazer milagre com ele. Você pode usar joias. O Espírito Santo ainda pode falar com você, porque você está debaixo da graça. Mas se você morrer e aparecer diante de Deus com essas coisas, lembre-se, o mínimo da palavra de Deus nunca ficará sem cumprimento. Certifique-se de que você não discutiu com a palavra de Deus. Você pode discutir comigo, sou um ser humano, posso mentir. Mas sua Bíblia nunca vai mentir. Eu posso mentir. Posso enganá-lo, sou um ser humano e sou uma carne. Mas Deus nunca mentirá. Ele não é um ser humano. Estou citando da Bíblia, sua Bíblia. O que está escrito aqui na minha Bíblia também é a mesma coisa escrita lá na sua Bíblia. Se você não acredita em minha própria versão, o mesmo significado também existe em sua própria versão da Bíblia. Você vê, esta minha mensagem é para os céus. Esta mensagem não é para pessoas que vão à igreja para riquezas do mundo. Não estou dizendo isso para as pessoas que estão depois fazendo milagre na igreja. Não estou dizendo estas coisas para as pessoas que abrem igreja para negócios. Qualquer pastor que abre igreja para negócios nunca levará essa mensagem. Qualquer pastor que abre igreja para iniciação nunca aceitará essa mensagem. Mas se você vê algum pastor, qualquer filho de Deus, que tem a mente de levar as pessoas ao céu, que tem esperança de arrebatamento, mesmo assim não levando minha mensagem, devem levar a palavra de Deus na Bíblia. Mesmo que eu esteja mentindo, sua Bíblia mentirá. Portanto, siga a Bíblia, mesmo que você não tenha seguido a minha palavra. Deus falou aqui, não profeta falado. Deus diz para tirar seu enfeite antes que eu decida o que fazer com você. Se Deus pode ordenar aos israelitas que removam seu ornamento, você não é descendente de Abraão. Abraão não é o pai de Israel. Se realmente você é da mesma linhagem, a mesma palavra de Deus chegou a você hoje.
Se você vê as pessoas se vestindo e elas não colocaram brinco ou todas as coisas, você acha que elas são tolas? Todo mundo gosta de ficar bonito. Você pode dizer que o portão do céu é feito de ouro. Sim. O ouro no céu está sendo usado para o que foi criado. Ok, o ouro no céu não foi usado para fazer ídolos, mas o ouro nesta terra foi profanado. O que está nesta terra foi jogado por demônios. Ok. Então a única maneira de usar o ouro que pode agradar a Deus é usá-lo para o que Deus o criou. É por isso que Deus ordena a Salomão que construa seu templo com ouro, com muitos ouros. Então, se você usou o ouro como púlpito em sua igreja, como material de construção em sua igreja ou como material de construção de casas, não há problema. Se você usou como colher, como prato, não é pecado, então é por isso que você deve ter cuidado. Seu corpo pertence a Deus. Você não pode usá-lo do jeito que você gosta. Você não pode usar seu corpo do jeito que você gosta. Você deve agradar a Deus com seu corpo. Por favor, leve esta mensagem muito a sério. Eu prossigo. Então, é assim que, em nossa reunião daquele dia, ficamos sabendo que este nosso enfeite, vem destruindo muitas almas e estamos muito felizes em trazer esse ponto. E usamos esse objetivo e poder especificamente poderoso em nosso reino. Então, enquanto nos reunimos nessa reunião, concluímos agora que, aquela pessoa chamada Ayodele Babalola, devemos lidar com ele e seu ministério. Então enviamos muitos agentes para a Nigéria, para vir e atacá-lo, mas para a glória de Deus, tantos eles enviaram para a Nigéria para atacar este homem. Ele simplesmente se levantará na igreja um dia e dirá: eu solto o fogo do Senhor, o anjo do Senhor, para prender o espírito das trevas nesse lugar e eles os prenderão. Você os verá confessando. Eles confessarão e se arrependerão. É apenas o demônio reencarnado. Se eles orarem assim, eles morrerão. Mas o ser humano genuíno, que é possuído, se orar por eles, será libertado. E a maioria deles se voltará para realmente evangelista. Eles se voltarão para pastor e o diabo começou a perder muitos candidatos. Por isso fizeram agora mais uma reunião, para fazer pesquisas para pessoas superiores e experientes. Aqueles que podem fazer o contrato muito bem. Foi assim que me detectaram, alguns anos depois, que eu deveria ser aquele que deveria vir para a Nigéria, para erradicar essas doutrinas perigosas que o homem estabeleceu. Veja, deixe-me dizer-lhe uma coisa, você pode me perguntar isso: o que acontece com muitas mulheres de Deus que morreram e não fariam o céu? Não posso responder a essa pergunta, mas estou lhe dizendo o que sei. Você vê além de mim, muitos filhos de Deus, muitos anos atrás, estavam dando testemunho destas joias. Muitos vão dormir e Deus aparecerá a eles. Jesus aparecerá a eles. Muitos estarão em transe, mostrará-los, deverão retirar suas joias, seus anexos antes de fazer o céu. Muitos estão dando este testemunho, mesmo antes de Jesus Cristo me encontrar. Você não acredita em mim? E quanto aos outros? Você acha que todo mundo é tolo? Não. Então, por favor, não discuta com sua eternidade, mesmo que eu esteja deitado aqui. O que quer que o impeça de fazer o céu, é melhor sacrificá-lo. Se for a sua beleza, sacrifique. Tudo que você tem aqui, você não pode compará-lo com a eternidade. Qualquer coisa, esse reino dos céus odiará de você. Sacrifique-o, porque sua beleza, seu dinheiro, o que quer que você tenha, você não pode compará-lo com a eternidade. Então, por favor, mesmo sendo um estudioso da Bíblia, mesmo sabendo mais do que eu, estou falando sobre o céu aqui. Não estamos falando de um período, alguns dias ou país aqui. O céu é para sempre. Por favor, não discute com sua eternidade. Não importa como você cuide da sua beleza, joias, é melhor sacrificar o que você acha, antes que seja tarde demais. Assim, em nossa reunião, fomos designados para vir e travar uma guerra contra a África, por causa do homem chamado apóstolo Ayodele Babalola. Mas quando me deram esta designação, a designação que me foi dada ir e fazer na Nigéria polir a cristandade. Significa, trazendo o mundo para a igreja e levando a igreja de volta ao mundo. Tudo o que acontece fora do mundo estará fazendo na igreja, e as pessoas não saberão o diferente. Minha tarefa é cegar as pessoas na medida em que elas não saberão a diferença entre Débora e Dalila. E deve haver diferença entre Débora e Dalila. Você deve reconhecer Débora quando ela aparecer e Dalila também deve ser reconhecida quando ela aparecer.
Mas agora na igreja você não saberá a diferença entre uma prostituta e um filho de Deus. Ambos se vestem da mesma maneira. Não. Você não pode fazer o céu com isso. Deve haver diferença entre as trevas e a luz. Qual é a amizade entre as trevas e a luz? Não há amizade entre eles, mas deve ser diferente. É por isso que você deve ser muito cuidadoso. Não se engane, não permita que o diabo te engane. Eu li em 2 Coríntios 5:17. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Você pode ver que as coisas velhas se foram e coisas novas vieram. Não apenas isso, quando você lê 2 Coríntios 6:14-18, não se ponham em julgo desigual com o incrédulo. Pois que comunhão tem a injustiça com a iniquidade? E que comunhão tem a luz com as trevas? 15. Que acordo tem Cristo com Belial? Ou que parte tem o crente com o incrédulo? 16. O que acordo tem o templo de Deus com os ídolos? Pois você é o templo do Deus vivo. Como Deus disse, eu habitarei neles e andarei no meio deles. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. 17. Eu serei um pai para vocês, e vocês serão meus filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Ou seja, você não deve ter nada em comum com eles. Se o seu vestir se tornar comum com eles, se a maneira de falar for comum com eles, o que significa que você faz parte deles. Você não deve ter coisas em comum. E o versículo 16 diz: e que acordo tem o templo de Deus com os ídolos? Pois você é o templo do Deus vivo. Como Deus disse, eu habitarei neles e andarei no meio deles. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, a partir deste versículo acima, seus vestidos devem ser separados do mundo. Sua atitude deve ser diferente. Se nada está fazendo você diferente deles, isso significa que você ainda está no mundo. Você não está em Cristo. Então, se a atitude, a fala e o movimento que o apóstolo possui, que lhes valem o nome de cristãos, isso significa que é um jeito de Cristo se comportar. Esse é um jeito de Cristo fazer as coisas. Fazem com que ele seja diferente. Se eles podem reconhecer o apóstolo por sua atitude e os chamaram de cristãos, você também deve ser diferente, entre a multidão. Versículo 17. Portanto saí do meio deles e separai-vos, diz o Senhor. Não toque no que é impuro, e eu te receberei. Isso significa que, se você não for diferente deles, Deus não o receberá mesmo após a morte. Esteja ciente disso. Você pode duvidar de mim, mas não duvide da palavra de Deus. Eu falando aqui vai morrer, você me ouvindo vai morrer também, mas a minha palavra nunca morrerá. Eu vou morrer, você vai morrer, mas a palavra que você está ouvindo hoje nunca morrerá. A palavra será repetida no dia do julgamento. Por isso, estou aviso a vocês, mesmo que você não goste desta mensagem, mesmo que a mensagem não seja boa para sua audição, cuidado com a ira de Deus e obedeça a Deus. O folheto que eu escrevi, cuja palavra é obedecer ao último comando, se você não obedecer ao pregador, se você não obedecer à Bíblia, a linguagem que finalmente virá, essa é a linguagem da morte. Você deve obedecer à morte, se não obedecer a todas as outras pessoas. Se a morte diz, dê-me sua vida, você não pode discutir isso. Se você obedece ao último mandamento, e você morre em pecado, isso significa que você morre para sempre. Então, o último comando é a palavra de Deus, que você deve obedecer. Então, por favor, tome cuidado com este testemunho. Não permita que este testemunho que estou dando a você hoje, que você está ouvindo, o condene após a morte. Então, como eu estava dizendo, minha designação na Nigéria é vir e poluir a cristandade. Disseram-me, devo usar o curativo deles, para afastar da igreja a presença de Deus, porque quando Deus quiser aparecer a Jacó, ele sabia que se não tirassem essas iniquidades, essas coisas irritantes, Deus não apareceria. Há algo se está na igreja, a presença de Deus não aparecerá. Você pode argumentar comigo, que em sua igreja acontecem milagres, em sua igreja eles falam em línguas, em sua igreja eles ouvem a voz de Deus. Sem problema, você sabe que temos milhares de deuses, especialmente se você diz, você ouve a voz, você ouve a visão. Você acha que toda a visão vem de Deus? Você acha que todas as coisas que você ouve são de Deus? Quando você diz céu, você sabe quantos céus nós temos? Você sabe que a rainha do céu tem seu próprio céu? Você não ouve. A Bíblia diz, Deus se exaltou, seu trono acima de todos os céus.
Ele está morando acima dos céus. Ainda temos muitos céus, por isso ele diz: este céu e a terra passarão, não o céu em que Deus habitou. Mas alguns céus, que podem poluir, podem enganá-lo, chamando-se de Deus. A Bíblia não diz que eles se disfarçaram de anjos de Deus? Cuidado com aquele Deus que está falando com você em pecado. Você está cometendo pecado, está se vestindo como Jezabel, está se vestindo como pessoas demoníacas e diz que Deus está falando com você. Eu particularmente morei com eles, reinai com eles, há muitos anos, sei como funcionam. Eu nunca acredito que uma mulher pode se vestir como Jezabel e o Espírito do Deus Todo-Poderoso ainda habita nela. É mentira. Não estou condenando você. Se Deus pode me salvar, Ele ainda pode salvá-lo, apenas se você lhe der uma chance. Você pode discutir comigo, mas não pode discutir depois da morte. Você pode discutir comigo, como você está ouvindo agora, mas você nunca discutirá depois da morte. Cuidado, se você acha que está mentindo e finalmente descobre que o que estou dizendo é verdade, você terá outra chance de voltar à vida. É por isso que você deve pensar 2 vezes antes de condenar minha mensagem. Como eu estava dizendo, foi assim que comecei minha designação. Antes de vir para a África para minha designação, preciso consorciar os superiores, que estiveram lá antes de mim. Aqueles que entendem as coisas que acontecem no reino das trevas. Eu preciso consorte a rainha da costa, conjuro muitos reinos por seus conselhos, para que possam me fazer passar, para que eu não cometa erros, porque a missão na África é uma missão muito difícil, da qual muitas pessoas se afastaram, e eles me prometem, se eu puder passar e ter sucesso nesta tarefa, eles vão me promover para um cargo que estava vago desde o dia de Cristo. Há uma mulher na Bíblia chamada Maria Madalena. Desde que Jesus Cristo libertou aquela mulher, sua posição tem sido tão difícil para qualquer um chegar. Se você conhece uma mulher chamada Victorito, ela é africana, ela era a mulher que se casou com o diabo, já era uma época que queriam promovê-la a esse cargo, Jesus Cristo aprendeu. Foi essa mesma posição que eles me prometeram, se eu conseguir ter sucesso na missão da África, eles me promoveram para essa posição. Mas como eles estavam nomeando pessoas para esse cargo, Jesus Cristo normalmente os prende, por isso, se Deus te livrar, você precisa de libertação total. Qualquer um que Jesus Cristo liberte, nunca voltará a isto. Se você estiver lá e disser, não se importa com eles, se confessar, sempre voltam. Essa nunca será minha porção em nome de Jesus. Se outro cair, isso não significa que eu vou cair. Se você vir outros morrerem, isso não significa que você deva pronunciar a morte dos outros. Decido viver para sempre em Cristo. Nunca mais voltarei. Aqueles que oram por mim todos os dias, o Senhor os capacitará também a fazer o céu. Mas se você me condenar, lembre-se de que Deus não me condenou. Permanecerei neste mundo pela graça de Deus e a palavra de Deus me fortalecerá e farei o céu. Então, por favor, não estou dizendo para você me amar ou gostar da minha mensagem, mas se apegar à palavra de Deus. O que estou dizendo é isso. Em nossa reunião, como eu fui a eles para pedir conselhos, eles agora me dão as chaves de como posso fazer isso. Mas no reino das trevas, eles dizem, devo ir preparar minha proposta antes de eles aprovou a minha designação. E no reino das trevas, antes de realizarmos qualquer tarefa, ou contrato, precisamos fazer proposta. Em sua proposta, deve haver uma citação da Bíblia que será usada contra qualquer pessoa que caia em sua armadilha. E na minha proposta, a citação que dou é Romanos 1:26. Por esta razão Deus os entregou a paixões vis, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural para o que é contra a natureza. Você pode dizer o que significa isso? Significa mulheres trocam natural. Qualquer coisa chamada natural é natural. É sexual ou parte do seu corpo. É dizer mulheres trocam natural por não natural e Deus libera seu julgamento sobre elas no versículo 32, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que os que tais coisas cometem são dignos de morte, não somente fazem o mesmo, mas têm prazer em aqueles que os fazem. Isso quer dizer que qualquer um, não é só este versículo, mas antes deste último versículo, porque ele menciona tantos pecados ali, mas estou apenas dizendo a você, aquele que eu apontei da minha própria proposta. Agora é dizer, qualquer um que fez isso, especialmente qualquer pessoa que mudar natural por não natural, sexual ou vestido, até agora, você apenas mudou qualquer coisa que Deus dá a você para não natural.
A Bíblia diz que você merece a morte e também é dito, eles não apenas fazem o mesmo, mas têm prazer naqueles que o fazem. Aqui está falando de algumas pessoas que dizem, eles nasceram de novo. Eles não fazem isso, mas eles têm salão. Se alguém trouxer acessório ou relaxante de cabelo, eles vão fazer isso por eles. Se você disser que não está fazendo isso e está fazendo por alguém, você também será condenado. Por isso, se você diz que não está lá, separe-se deles. Então, essa é a cotação que eu escrevi na minha proposta e algumas outras cotações assim, e eles aceitaram de mim, por isso me deram o contrato. E quando quero começar meu trabalho, poluindo a cristandade, começo estabelecendo igrejas falsas, porque se não houver falsificação, você não apreciará o original. Precisamos estabelecer falsificações, então, o original saberá o que está fazendo. Então, precisamos estabelecer igrejas falsificadas e antes que possamos ter igrejas falsificadas, devemos ter ministros falsificados. No reino das trevas, deixe-me dizer-lhe uma coisa, você ministra ouvindo isso. Algum ministro diz, eles são justos, são santos e eles sabiam que algumas pessoas são más e eles se reunirão e começaram a orar contra eles. Tudo falso profeta morrer, eu vou te desonrar sim. Deus pode responder a essa oração, mas não da maneira que você está esperando. Deixe-me contar-lhe um segredo. Os demônios são sábios em seu reino, mas impotentes. O Espírito Santo nos faz mais sábios do que eles. Se você obedecer a palavra de Deus você será sábio, mas se você cometer pecado você se tornará tolo. No reino das trevas, todo o poder que eles usam para o milagre, deixe-me dizer a verdade, o diabo não tem poder para o milagre, é o poder dado ao verdadeiro e genuíno ministro de Deus do céu, que eles coletam por relações sexuais e eles o levam para a sua casa de armazenamento, eles o armazenam e usam e ordenam seus falsos ministros. É por isso que você os vê trabalhando da maneira que os filhos de Deus estão trabalhando, fazendo milagres como Jesus. É por isso que, sempre que você ora contra eles, isso não os afeta, porque eles estão usando o mesmo poder de Deus contra a obra de Deus. O diabo não tem poder para milagre, é assim que a coletamos dos filhos de Deus. Temos mulheres, agentes, quando o ministro de Deus é poderoso, quando a unção de Deus é altamente preenchida nele. Enviaremos isso aos nossos agentes, podemos enviá-los como obreiros da igreja ou como patrocinadores da igreja. Eles vão se aproximar do pastor, eles serão muito bons e humildes para o pastor. O pastor terá interesse especial neles, porque são bons. Se alguém é bom, você saberá que ele é bom, então eles estão prontos para dar o que eles têm para o ministério e a partir disso, eles estarão mais próximos do ministro, e a partir daí, podemos usá-los. Podemos aproveitar esta oportunidade e tentar iniciá-los e seduzir este pastor. Esse pastor pode se apaixonar por engano por esse agente e ter relações sexuais com ele. É assim que fazemos. Temos cobra na parte íntima dessas mulheres. Se o pastor só tiver relação sexual com elas e soltar no corpo delas, ou você usa camisinha ou não ou o que quer que você use, o esperma verdadeiro vai direto para o corpo daquela mulher e cobra na parte privada vai abrir a boca e engolir o esperma e à noite, essa cobra vai sair agora. Vai para o laboratório do mundo marinho e vomita esse esperma lá. Depois de vomitar, eles vão escanear, eles vão saber o nível da glória, a unção neste esperma. Você conhece isso? Todos os homens ouvindo isso, sua glória, suas riquezas, tudo que você tem na terra está em seu esperma. É por isso que, se você esperma de qualquer mulher de qualquer maneira, sua glória talvez seja despedaçada. Tanto a unção quanto a glória, tudo está armazenado no esperma. Por isso, se fornicar demais antes de casar, pode não dar à luz bons filhos, porque todas as coisas gloriosas do seu esperma foram entregues a mulheres inúteis. É por isso que, quando você fornica, pode vender sua vida e glória. Então, desse esperma, nós pegamos sua unção e armazenamos para preparar nossos falsos ministros. Então, quando nós os preparamos, e ouvimos esse nosso falso ministro, nós os dotamos de sabedoria. Eles têm sabedoria. Eles são sábios. Deixe-me dizer uma coisa. Há algo que chamamos de implante de microchip. Mesmo este falso ministro de Deus, eles têm mais riquezas na palavra de Deus do que você, porque todo computador foi implantado em seu cérebro pelo Microsoft. Nós armazenamos todas as citações e tudo na Bíblia em seu cérebro. Então, quando eles pregarem, você os verá, eles citarão isso,
e também interpretarão. Quando eles pregarem, você, genuíno homem de Deus, abrirá sua boca como se você fosse mudo ou mumu. Você ficará surpreso e dirá: ei, Deus é grande, este homem de Deus está falando. Cuidado, volte para sua Bíblia. Esqueceu o que eles falam, esqueceu o quanto eles são bons. Volte para a Bíblia. Deus está na sua Bíblia. Cuidado, não siga seus enganados. Eles podem escrever muitos romances, eu também leio romances, mas não se deixe levar por eles. Eles podem dizer 7 palavras verdadeiras de Deus e adicionarão 2 mentiras a ela. Essas 7 verdades que eles dizem fará com que você admita as 2 mentiras e você será enganado. Então, por favor, sempre que você ler um romance, volte para a Bíblia. Qualquer coisa que você leia deles, que não esteja de acordo com a fé que você tem na Bíblia, tenha cuidado. Não estou mencionando o nome de ninguém, mas eu particularmente estou falando com você aqui. Tenho mais de 2.000 ministros. Fui ordenado do Reino Marinho e eles estabeleceram a igreja neste mundo e estão no exterior hoje. Eles estão operando e não são milagres hoje e ninguém pode detê-los a menos que Deus. Eu mesmo tinha ido a alguns deles para fazer a restituição, mas eles chamaram a polícia para me prender. Eles disseram que sou um mentiroso e louco. Eu tentei resgatá-los, mas eles se recusam, porque acreditam que foi Deus quem os chamou. Quero enviar você ao mundo, para livrar o meu povo do poder das trevas, para impedi-lo de adorar ídolos, para salvar suas almas. Eu vos darei unção e poder para a cura, avanço, benção e para consolar o meu povo e vos honrará, vos abençoarei. Eu vos darei poder para sair pelo mundo e estarei com vocês. Eu sou o seu Deus Todo-Poderoso. E quando essa pessoa acordar, ela não pensará que é Deus. Ele vai acreditar que é Deus que está falando com ele, porque de acordo com a Bíblia, é assim que Deus chamou seu povo, porque fomos treinados para imitar a Deus e seus anjos. Se não enganarmos, como eles nos seguirão? Então, é assim que eu chamei muitas pessoas e todos os sinais que seguem o chamado genuíno, também seguirão. Se eles se recusarem, podemos afligi-los com problemas. Eles podem demiti-los em seu trabalho e seus negócios e podem estragar. Todo o sistema que Deus usa é o mesmo sistema que usamos para chamar falsos ministros. Não estou dizendo que Deus não chamou as pessoas. Deus ainda está chamando as pessoas, mas pergunte muito bem, qual é o nome do Deus que te chamou? Se você tiver ligação, a primeira coisa é não ir para a faculdade bíblica. A primeira coisa é entrar em oração. Faça alguns longos dias de orações. Peça muito bem, para não se arrepender. Qual é o nome do Deus que me chamou? Você é Jeová Deus. Pergunte se é Jeová Deus. Citação com a palavra de Deus, para que ele possa lhe dizer quem ele é. Você pode orar a Deus, chamou de seu Criador. Deixe Deus expor o segredo deste chamado para você, a aliança de Deus com você, o nome do seu chamado, a terra do seu chamado. Para que quando você iniciar a aliança dele se repita, quando ocorrer algum problema, você o lembrará, a aliança dele. Por isso, eu preciso dizer a vocês que todos aqui, vocês devem voltar para a palavra de Deus. De qualquer forma que você servir a Deus, verifique a Bíblia conforme você segue. Por favor, nesta série eu não posso terminar tudo o que prometi na série 1. Se você deseja escapar do tormento ardente eterno do fogo do inferno para fazer o céu, você deve aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal hoje, porque o amanhã nunca é prometido. Você deve restituir e confessar todos os seus pecados a Deus e também garantir que você se juntou a uma igreja que crê na Bíblia para mais crescimento espiritual. Inveja, raiva, falta de perdão, mentira, ódio, malícia, murmuração, fofoca, roubo, aceitar ou dar suborno, imperícia nos exames, fraude, contrabando e roubo. Talvez você em masturbação, fornicação, adultério, prostituição, luxúria por dinheiro e sexo, aborto, lesbianismo, homossexualidade, sequestro, assassinatos rituais e assassinatos. Você deve confessar e se arrepender hoje. Talvez você em embriaguez, brigas, alcoolismo, fumantes, divorciados, casamento polígamo, ocultismo, consulta de médicos nativos para confecção de encantos, orando em nome de Maria ou de quaisquer santos ou anjos, curvando-se ou honrando-os. Você deve renunciar a todos esses abomináveis e implorar pela misericórdia de Deus. Talvez, como mulher,
Você ainda tenha se entregado ao afeto vil, mudando o uso natural do seu corpo para o que é contra a natureza, portanto, entregando-se às modas mundanas, vestindo roupas transparentes, vestindo mini saias justas ou usando calça, expondo seu peito, lapso para seduzir os homens, pintura de lábios, fixação de acessórios, tecelagem, bijuterias e brincos, maquiagem, colocação de cílios extras, piercing de nariz, tatuagens, fixação de unhas e clareamento corporal. Você deve se arrepender, descartá-los e queimá-los e garantir que você mantenha sua beleza natural, porque os injustos não herdarão o reino de Deus. Lembrar, sua alma é preciosa e foi comprada cara pelo sangue de Jesus Cristo, e você não pode se dar ao luxo de perder a sua no inferno pelos próximos bilhões e trilhões de anos na eternidade, com eterna tristeza, lágrimas, angústia e sem esperança de nunca ouvir. Fora devido ao mero prazer e moda deste mundo que passeta é que você pode facilmente abandonar agora e correr para o céu. Ó céu, um lugar de uma alegria eterna, sem lágrimas, tristezas e nem dores, mas cheio de alegria e glória de Deus. Por favor, meu amado, não perca o céu e rezo para vê-lo naquela cidade gloriosa muito em breve. Por favor, diga abaixo uma oração curta e acerte-se com Deus hoje. Confissão e aceitação de Cristo. Querido Senhor Jesus Cristo, admito que sou um pecador. Já fiz muitas coisas que não te agradam. Eu vivi minha vida só para mim. Lamento, e me arrependo. Peço-lhe que me perdoe. Eu creio que você morreu na cruz por mim, para me salvar. Você fez o que eu não poderia fazer por mim mesmo. Venho até você agora e peço que assuma o controle da minha vida. Eu dou a você. Deste dia em diante, ajude-me a viver todos os dias para você e de uma maneira que lhe agrade. Eu te amo, Senhor Jesus, e agradeço que passarei toda a eternidade com você em nome de Jesus. Eu oro. Um homem.